Bom, a reunião está sendo gravada a partir de agora e o webinar está aberto. Sejam bem-vindos à live Secov Proemp. Agradecemos a presença de todos, do vice-presidente de Administração Financeira e Tributária da Proemp, senhor Antônio Miranda Frochoni Neto, neste ato representando o presidente da Proemp, senhor Paulo Oliva, e do nosso palestrante, o vice-presidente de Comercialização e Inteligência de Mercado da Proemp, senhor Eli Gonçalves. Em nossa palestra de hoje, teremos dados sobre o desempenho do mercado imobiliário de Jundiaí. Pedimos aos nossos participantes que encaminhem suas perguntas via chat com a identificação de seu nome, que serão respondidas ao final da apresentação. Passo a palavra ao vice-presidente de Administração Financeira e Tributária da Proemp, senhor Antônio Miranda Frochoni Neto, para a sua breve saudação. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em ver tantas pessoas conosco nesta live. Infelizmente, ainda online, mas acreditamos que em breve estaremos presencialmente, aquele olho no olho que nos faz tão bem. Quero cumprimentar cada um que está aqui e agradecer a confiança em nossos trabalhos e agradecer o apoio do Secov São Paulo, sempre tão atento à movimentação do mercado imobiliário e da construção civil. Vamos agora acompanhar as informações que o nosso vice-presidente Eli Gonçalves vai nos apresentar. Aproveitem, pois são informações relevantes e estratégicas para todos nós que somos empresários desse setor. Os números, sem dar nenhum spoiler, refletem, acima de tudo, a confiança do mercado nesses novos tempos. Com um novo consumidor que traz novos gastos, exigências e atitudes que reforçam todo o potencial do mercado imobiliário da nossa cidade, estimulando a você, empresário, a oferecer novos produtos. Muito obrigado e vamos acompanhar os números. Bora lá? Pessoal, obrigado pela oportunidade de compartilhar mais uma vez conteúdo, conhecimento sobre Jundiaí. Essa apresentação tem alguns bônus, né? Nós vamos falar... A gente geralmente costuma falar do mercado de lançamentos. Dessa vez a gente vai falar do mercado de lançamentos, do mercado de terceiros, vamos entender o perfil do comprador de um e de outro. A gente vai olhar alguns fatores que influenciam o mercado imobiliário, ou seja, a gente vai até começar a apresentação com algo que vai além de Jundiaí, tá? E vamos agradecer também, né, à Proemp, ao Secov, aos nossos colaboradores, né, a Brain, a DataZap, né? Também tem algumas informações aí da nossa empresa, da Saber Fazer, Inteligência de Mercado, nessa apresentação, tá? É bastante conteúdo, pessoal, então, assim, sem enrolar muito, eu já vou compartilhar aqui com vocês. E a ideia é, no final da apresentação, a gente poder abrir para perguntas, tá? Então, a gente vai falar do mercado imobiliário de Jundiaí, a gente vai falar dos leads, né, de imóveis prontos. Então, essa é a novidade, nós vamos falar de lançamentos aqui no mercado de Jundiaí, nós vamos falar do perfil de quem procura imóveis prontos, tanto em vendas como em locação, e mais outras novidades aí. Vamos jogar algumas perguntas-chave, né, na nossa apresentação. Jundiaí vai bem ou ela apenas acompanha o mercado? A gente, em inteligência de mercado, a gente gosta muito de entender se algo vai bem ou se vai mal por comparação, comparando com outras regiões, olhando outros indicadores, né? E uma das perguntas que eu imagino que a audiência deva ter, até quando vai esse crescimento de Jundiaí, que está todo mundo percebendo, né? Antes de tudo, pessoal, vamos dar uma olhadinha num cenário nacional. É aquilo, né? Antes de chegar em Jundiaí, vamos entender o que está acontecendo com o mercado imobiliário no nível nacional. Para a gente responder essa pergunta, é interessante também entender quais são as principais variáveis que influenciam a venda de imóveis. A gente tem, isso aqui é como se fala, uma fotografia, uma coisa estática, mas quem quiser acessar o site
saberfazer.net, vai encontrar esse gráfico que vocês estão vendo aqui de forma dinâmica, ou seja, vocês vão poder selecionar as variáveis que vocês desejarem no site, tá? No saberfazer.net. O que a gente fez aqui antes de tudo, pessoal? Isso aqui é um gráfico histórico, tá? De 2004 até 2021, olhando os últimos meses, os últimos 12 meses, olhando de agosto de 21 para trás, dando 12 meses. O que a gente analisa aqui? A nossa intenção é tentar descobrir quais são as variáveis que mais influenciam o desempenho do mercado imobiliário. Então, a gente comparou alguns indicadores de vendas com diversos outros indicadores. Em laranja estão os indicadores que a gente tem aí um histórico bem consistente, tá? Que é o histórico de vendas da própria cidade de São Paulo, capital, que ela reúne isso desde 2004. Aqui, então, é volume de vendas de São Paulo, capital, em 2004. Nas outras linhas, na amarela e na verde, nós temos a quantidade de imóveis em nível Brasil, sendo que verde é Minha Casa Minha Vida, o atual Casa Verde e Amarela, tá? O laranja é somando Casa Verde e Amarela com o médio e alto padrão, e o azulzinho aqui é o médio e alto padrão, né? Então, o que a gente percebe? Há tirando o médio e alto padrão, que está numa situação de relativa estabilidade, os imóveis na capital, os imóveis no Brasil de Casa Verde e Amarela e, de uma forma geral, todos eles vêm crescendo aí desde 2018. Muito bem. Ok, e aí? O que tem influenciado esse crescimento? Vamos dar uma olhada comparando com outras variáveis. Quando aqui, a partir de agora, pessoal, a gente vai pegar em laranja a curva de vendas de São Paulo capital, tá? Porque é um mercado maduro, é um mercado de um comprador experiente, ou seja, um comprador que analisa diversas variáveis antes de comprar o imóvel. Então, o que a gente percebe? Primeira comparação que a gente quis fazer é como se comportam as vendas de imóveis com uma outra variável que a gente considera importante, que é a Bolsa de Valores, o Ibovespa, né? Então, o que a gente percebe? Você lembra que teve aquela crise lá do Lehman Brothers, né? Toda aquela quebradeira em 2008, a Bolsa foi lá para baixo, depois ela se recuperou, aí teve de novo uma queda, um período de queda, e depois ela começou a subir justamente naquele período da crise econômica imobiliária, né? 14, 15, 16, 17. Quem é do setor sabe o que passou nesse período, né? Então, o que a gente percebe é que realmente há um movimento inversamente proporcional. A Bolsa está muito bem, o mercado imobiliário não estava. E agora, o mercado imobiliário subindo, né? Decolando um foguete, batendo recorde após recorde em vendas, e a Bolsa ainda continuando com esta instabilidade, tá? Vejam que esse aqui é um número aqui de valorização da Bolsa nos últimos 12 meses, tendo como base agosto de 21. Se a gente olhasse agora, mesmo outubro, os resultados seriam ainda piores, né? Então, uma primeira conclusão assim, a Bolsa está ruim, isso tende a valorizar o mercado de vendas, né, imobiliárias. Aqui tem bastante linha, tá? Mas é só para tentar vencer um pouco aí um fantasma que tem aparecido no nosso setor, que são os índices de correção, o crescimento dos índices de correção. Então, quando a gente olha aqui os últimos 12 meses, olhando assim como base agosto, o GPM batendo 33%, o INCC quase 17%, o IPCA quase 9%, é claro que todos eles estão subindo, mas eles ainda não geraram efeitos vamos dizer, que possam prejudicar as vendas no mercado imobiliário. Você vê que, apesar do crescimento de todos esses índices de correção, a gente continua com crescimento nas vendas, tá? Isso é até, de certa forma, natural, porque esses índices, tirando o INCC, que ele afeta durante o período de obras, né? Há outros índices que vão começar a ter mais efeito quando a obra já está pronta, né? Mas, de qualquer forma, a gente percebe que, apesar do aumento dos índices de correção, a gente continua tendo uma boa subida no mercado, na parte de vendas. Agora, uma outra coisa, né? Os juros de financiamento imobiliário. A gente teve um período de uma grande queda nos juros, né? De 17 para 18 para 19, foi sensacional o ano 2019 com relação à taxa de juros. Aí as taxas de juros começaram a subir, estão subindo, a ponto de, olhando os últimos 12 meses, isso aqui é uma taxa da Caixa Econômica, tá? Nominal, padrão, já aí estando em 2 dígitos, tá? 11,79. Mesmo assim, mesmo com esse aumento,
a gente continua crescendo de forma contundente em vendas. E juros de financiamento é, claro, um típico indicador que ele afeta principalmente quando o imóvel está pronto. Agora, quando a gente olha a poupança, a gente vê também uma situação de inversamente proporcional, né? Quando a poupança está ruim, os imóveis estão crescendo. Vocês veem que os índices de poupança caem. Nós estamos aqui 1,58 anual, tá? Um dos menores índices, e continua subindo. Ou seja, a poupança ruim ajuda na venda de imóveis. Com relação à valorização do próprio imóvel em si. Então, esse é um outro comparativo interessante. A gente vê, olhando São Paulo capital, que tem informações bastante ricas, né? Quando a gente soma a valorização do imóvel com a rentabilidade que ele proporciona, então a gente está somando aqui a valorização natural do imóvel ao longo do tempo com a rentabilidade, ou seja, o rental yield, aquela renda que a gente obtém através da locação. Quando a gente soma a valorização do imóvel em si com a locação, que nos últimos 12 meses em São Paulo foi de 9,21, a gente mostra crescimento, tá? Então, esse é um indicador interessante. Os imóveis, ao longo do tempo, estão voltando a se valorizar depois de um período de queda, tá? Lembrando que aquela crise foi terrível para a gente, 14, 15, 16, e ela vem num gradativo aumento de valorização do imóvel, seja pela valorização em si, né, do bem, seja pela a rentabilidade que ele gera. Tem um outro indicador aqui, pessoal, que eu acho que é muito interessante, tá? Sabe aquela história de ver um copo tá metade cheio, né? Olhando uma coisa importante é a curva de variação de empregos, tá? Quando a gente olha o CAGED, né, do Ministério do Trabalho, que olha empregos CLT, a gente vem, felizmente, obtendo um grande crescimento na geração de empregos, né? Então, nos últimos 2 meses de 2021, já está com 9,4% de aumento no saldo de empregos, pessoal. Então, esse aqui, se vocês repararem de todos os indicadores, esse é um dos que mais acompanha a curva de venda de imóveis. Então, aqui a gente já tem uma dica, né? Sim, ter mais empregos, né? A maior confiança do consumidor com relação à empregabilidade é um grande driver para a venda de imóveis, e uma evidência disso é que as curvas de crescimento na geração de empregos acompanham as curvas de vendas. Agora, é muita variável, né, para analisar. Então, só para ilustrar, pessoal, hoje já existem sistemas de escoragem imobiliária, tá? Esse aqui, por exemplo, é um sistema que analisa aproximadamente 600 variáveis em nível nacional, cidade e do próprio empreendimento, ou seja, ele mede qual é a probabilidade de sucesso que um empreendimento pode ter. Então, já existe, hoje, tecnologia para você analisar muitas variáveis e transformar isso num score, ou seja, numa nota que possa te permitir entender se o empreendimento pode ir bem ou não. Dando uma resumida aqui sobre indicadores macro, pessoal, variáveis isoladas, né, ajudam a explicar vendas, só que a gente sabe que existem especificidades de projetos, de regiões, bairros, públicos, preços, né, tudo isso acaba tornando esse processo muito complexo, tá? Então, assim, é que a gente fala, o número que a gente vê aqui é aquela média, né? Pode estar quente em cima, frio embaixo. Então, é muito importante você ter um número que apontam médias, mas poder ter ferramentas que te permitam, com especificidade, entender o desempenho do seu empreendimento que você quer lançar. Segundo item, de forma geral, o mercado imobiliário vai bem, tá? Apesar das instabilidades, acho que é um mercado guerreiro mesmo, né? Impressionante. Tantos outros setores sofrendo com quedas, né, em vendas, em desempenho, o setor imobiliário continua firme, apesar de todas essas instabilidades. Parte do que explica isso, né, é justamente o terceiro item aqui, os fatores socioculturais. Tá? A gente fica olhando só indicador, né? Indicador financeiro, mas existem fatores socioculturais que influenciam positivamente hoje o mercado imobiliário. A pandemia, ela gerou um filho, como a gente falou na última apresentação da Proemp e do Secov no ano passado, ela gerou um filho que é o modelo híbrido de trabalho, que é o home office com o escritório, ou seja, não é nem só uma coisa, nem só a outra. Então, as pessoas agora vão começar a trabalhar parte em casa, parte no escritório. Isso ajuda muito as cidades localizadas próximas dos grandes centros empregadores. E isso é especialmente interessante para Jundiaí. Tá? Então, Jundiaí se difere de outras cidades do interior e eu diria que a curva de desempenho
imobiliária no setor de Jundiaí, ela é diferente de outras, porque ela se beneficia hoje desse home office híbrido. O que eu quero dizer? Que pessoas de outras regiões, por exemplo, de São Paulo, por exemplo, de Campinas, ou seja, de grandes regiões empregadoras, estão se mudando para Jundiaí. Vendem um imóvel nesses grandes centros, né, a preço mais caro, e conseguem comprar bons imóveis, conseguem fazer upgrade de lar em Jundiaí. Tá? E aí, o que ele faz? Vai 2 vezes por semana para São Paulo, faz um bate-volta, usa 2 das melhores rodovias do país. Então, é viável esse modelo híbrido, trabalhando, morando em Jundiaí e trabalhando em outros locais. E isso começa a gerar o quê? Gerar uma demanda que não é só uma demanda doméstica, uma demanda local, mas demanda de compradores de outras cidades. Vamos dar uma olhada agora, vamos começar a olhar informações de Jundiaí, tá? E olhando o mercado de prontos, mercado de terceiros, né, que a gente acaba falando pouco, né? A gente geralmente fala de lançamentos, então a gente teve aqui a oportunidade de algumas empresas parceiras colaborarem nesse trabalho, como, por exemplo, o DataZap, tá? A gente pediu para eles fazer um estudo sobre a origem dos leads que procuram imóveis em Jundiaí. De onde eles vêm, tá? É importante, pessoal, deixar bem claro, a gente que trabalha com inteligência, a gente olha um número e a gente mesmo exerce um senso crítico sobre ele, né? Isso aqui refere-se a uma amostra de pessoas que olham anúncios nesses portais, tá? E essa média, né, de pessoas que olham esses portais pode ser diferente de diversos empreendedores, do perfil de cliente para diversos outros empreendedores na cidade. Tá? Então, o que a gente olhar aqui não significa necessariamente que vai refletir a distribuição de compradores de imóveis para diversos compradores da nossa região. Tá? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que nesse estudo que foi feito, né, considerando o público, que é um público que não é de alto padrão, a gente viu o perfil dele, não é de alto padrão para gerar essa distribuição aqui, a gente percebe que 85% de quem procura imóvel em Jundiaí é de Jundiaí. Né? E aí, cidades vizinhas como Itupeva, Várzea, Campo Limpo, Cajamar, começam a formar o restante. E a gente fala, poxa, mas cadê o pessoal que vem de fora mesmo, né? A gente conversou com imobiliárias de imóveis prontos da nossa região, não foi com uma, nem com 2, com 3 imobiliárias importantes, e elas citaram algo que é bem diferente do que a gente vê aqui, por exemplo. O que eles disseram? Olha, um dos produtos mais procurados na nossa cidade, que é a casa em condomínio fechado, tá? Esse produto tem hoje no comprador da região metropolitana de São Paulo, que é o que eu estou colocando aqui embaixo, tá? Esse produto de casa em condomínio fechado de alto padrão, tá? Ou seja, aqueles imóveis aí de R$1 milhão para cima, 70% a 80% dos leads não são de Jundiaí, são da região metropolitana de São Paulo. Então, aqui é para ilustrar, pessoal, como pode ser diferente essa distribuição dos leads, ou seja, de quem está procurando imóveis na nossa região. Quanto mais elitizado, mais gente da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, é importante essa ressalva. Esse outro gráfico aqui é muito legal, pessoal, porque ele analisa oferta e demanda. Né? É sempre legal comparar a participação de um produto na oferta total e a participação desse mesmo produto na demanda total. Quando há um equilíbrio, os percentuais que estão em verde, que significam a oferta. O que é a oferta? É o total de anúncios daquela categoria. Por exemplo, aqui a gente está estudando por tipologia, 1, 2, 3 e 4 dormitórios. Então, 2 dormitórios representa 52% da oferta, olhando os anúncios lá do DataZap. Só que ela representa 62% da demanda, que é o que está aqui em cinza. Tá? Então, há mais demanda do que oferta dentro dessa distribuição. Temos aqui, então, para quem gosta de trabalhar com o mercado de prontos, ou mesmo está pensando em fazer lançamentos daqui para frente, é importante considerar que há uma diferença de 10 pontos percentuais em 2 dormitórios. Então, a demanda ela é 10 pontos percentuais maior do que a oferta. Tá? Por outro lado, 4 dormitórios, a oferta já é o dobro da demanda. Tá? Então, quem está vendendo 4 dormitórios, talvez esteja com algum trabalhinho aí
para conseguir comercializar, porque a oferta está alta, tá? 4% de oferta e 2% de demanda. Estamos olhando só vertical, tá, pessoal? O horizontal é mais para frente. Outra coisa interessante nos verticais, a maior diferença entre demanda e oferta está nos imóveis relativamente pequenos, compactos, né? 51 a 70 metros quadrados, é 36% da oferta contra 43% da demanda. Aqui nós temos a maior diferença, ou seja, imóveis desse tipo estão bem procurados, há uma demanda bem maior do que a oferta, tá? De 41 a 50 relativamente equilibrado, né? Nos demais tamanhos maiores relativamente equilibrado, a coisa desequilibra um pouco mais nos tamanhos, no tamanho maior acima de 200 metros quadrados, que é 4% da oferta e apenas 1% da demanda. Quando a gente vai olhar por área privativa, desculpa, apesar de estar escrito aqui área privativa, na verdade é um gráfico por faixas de valor do imóvel, tá? Então a gente percebe que há uma diferença a favor da demanda, ou seja, mais demanda do que oferta nos imóveis de 225 a 350 mil, mas olha só, pessoal, onde está a maior diferença? Está ainda num gargalo, né, da nossa cidade, que são os imóveis econômicos, tá? Eles representam 12% da oferta, mas 19% da demanda. São 7 pontos percentuais de diferença aqui, onde a gente tem a maior diferença a favor da demanda, tá? Agora, com relação a bairros. Esse estudo mostra os bairros mais procurados tanto em venda como em locação, tá? E o que é legal, pessoal, nessa informação? Está bem distribuído. Lembrando que aqui é o mercado de prontos, mercado já de imóveis de terceiros. Por que está bem distribuído? A gente olha grandes participações em bairros centrais, como Anhangabaú, na Zona Norte, como Secap, na Jardim Pacaembu indo para o leste, Vila Alvorada, pegando aí um novo corredor de desenvolvimento da cidade, que é o Centro-Oeste, né? Aquele corredor com Antônio Piscinato e Osmundo Pellegrini, a Vila Rami indo para o sul. Aqui estava escrito originalmente Gramadão, mas quando a gente olhou no mapa, o Gramadão, na verdade, era Medeiros, tá? Então a gente colocou aqui por cima Medeiros, e já mostrando que Medeiros, né, ou seja, era um dos bairros que lá atrás se dizia como um dos vetores de crescimento, ele efetivamente já aparece entre os de maior destaque, assim como Eloy Chaves. Então, olha, 2 bairros aqui na Zona Oeste, importantes, os dois juntos dando 15% aí do total, tá? Vila Arens, Centro, né? Santa Gertrudes, ou seja, tem Zona Norte, tem Zona Sul, tem Zona Oeste, tem Zona Leste, está bem distribuído. Para a locação, Anhangabaú, Jardim Pacaembu, Vila Alvorada, ou seja, tem semelhanças tanto em venda como em locação com relação aos bairros mais procurados, tá? Com relação a preços, aqui é média, né? Então tem que tomar sempre um cuidado, né? Preço de 5 mil, locação de 25, 24 reais o metro quadrado. Eu estou até aqui passando rápido, porque lembrando, né, vocês vão ter esse conteúdo disponibilizado para vocês. A gente olha isso aqui com cautela, porque o ideal para você olhar preço médio por bairro é olhar o bairro, é olhar o perfil de produto, é olhar quantos dormitórios, quantas suítes, quantas garagens e por aí vai, tá? É bom olhar essas coisas, pelo menos tendo uma boa definição da tipologia confrontada com o bairro, né? Com relação à origem dos leads para residenciais, horizontais, né? O perfil não mudou muito, né? Dentro dessa amostra aqui do DataZap, continuou mais ou menos 85% olhando, sendo público de Jundiaí mesmo, né? Mas lembrando, de novo, aquilo que a gente viu lá atrás, né? Olhando uma casa de alto padrão, o público da região metropolitana cresce bastante, tá? Uma coisa que chama a atenção, né? Dentro de residenciais, é natural até, né? As pessoas, quando vão olhar residenciais horizontais, eles tendem a preferir 3 dormitórios. Então, a demanda de 3 dormitórios ela é bem maior que a oferta. Isso é relativamente natural quando se olha a casa, tá? Outra coisa, olha só, isso aqui é interessante, né? Olha diferenças enormes entre demanda e oferta quando você está olhando casa conforme o tamanho, né? As pessoas estão procurando casas não muito grandes, tá?
Casas de 91 a 120 metros são 25% da demanda e só 13% da oferta. Aqui a gente tem uma oportunidade. Tá? Mesma coisa, casa de 121 a 150 metros. A demanda é 31% do total da procura e a oferta é só 13%. Então, quando a gente junta 91 metros até 150, a gente tem aqui uma das maiores oportunidades de comercialização de imóvel horizontal, no caso, casa. Ou seja, não precisa ser uma casa tão grande. E quando a gente vai para as casas maiores, a coisa se inverte. Tá? De 151 metros para frente, a oferta é sempre maior que a demanda, ou seja, a barra verde está sempre bem maior que a barra cinza, que é da demanda. Então, há muita oferta de 151 metros para frente e pouca oferta com muita demanda de 150 metros para trás. Área privativa, de novo, né, faixa de valor, não área privativa, a gente encontra um equilíbrio de 350 a 500 mil. A gente encontra uma... Bem, pessoal, é aquilo, né? O consumidor lá está pesquisando imóvel, ele coloca o preço que ele acha que é confortável no bolso dele, tá? Mesmo que isso não seja execuível, né? Então, a gente olha aqui, a pessoa quer casa, né? Quando o produto aqui é horizontal, e 37% da demanda quer uma casa até 350 mil. O negócio é tentar fechar uma conta, né? Para que a casa consiga custar 350 mil, né? O custo da terra é caro, né? Em Jundiaí, o zoneamento não ajuda tanto em condomínios horizontais, né? Os índices construtivos. Então, aqui é uma conta difícil de fechar, tá? Então, acho que aqui a demanda por casa baratinha vai continuar alta, só que não vai dar para aumentar tanto assim a oferta, tá? É mais provável que os imóveis casa, né, daqui para frente sejam lançados assim, ó, transitando entre essas duas partes aqui, de 500 a 750 mil, 750 mil, 1 milhão. A coisa deve transitar entre essas duas, tá? De novo, né, olhando por bairro, agora olhando casa, muda um pouco, tá? Vamos dizer que alguns bairros que ainda tenham terrenos aí mais disponíveis aparecem mais destaque, né? Porque foram neles que foram construídos empreendimentos residenciais. Então a gente olha bairros um pouco mais afastados, né? Na Zona Oeste ou na Zona Norte em destaque. Então Medeiros aparece em destaque quando se procuram casas, assim como Secap, assim como Eloy, assim como Vila Alvorada, tá? Além de Jardim Pacaembu. Preços, de novo, passando rápido, vocês vão ter esses valores aí na apresentação, tá? Uma coisa que é legal, pessoal, pela Saber Fazer Inteligência de Mercado, a gente gosta muito de criar rankings, porque o ranking permite a gente comparar como vai uma cidade efetivamente olhando diversas outras. A gente criou um ranking de venda de imóveis prontos, tá? Olhando aproximadamente 300 cidades no estado de São Paulo. Isso nos permite entender realmente se Jundiaí vai bem ou se vai mal, ou se vai de forma mediana. A boa notícia é que Jundiaí, e como é que funciona esse ranking? Esse ranking ele pega a quantidade de imóveis escriturados em cartório, tá? E divide isso pela população, tá? E a gente cria um ranking que dá X vendas, X escriturações de imóveis a cada 1.000 habitantes. Tá? Então, a gente divide pela população para chegar a um número que possa comparar cidades de portes diferentes. Tá? O que é legal? Jundiaí, desde 2015, ela está entre as primeiras posições. É um ranking de 300 cidades. Ela transita da 4ª à 14ª posição, ou seja, ela sempre está nas primeiras colocações em quantidade de imóveis prontos, escriturados a cada 1.000 habitantes. E o que é interessante, de 2019 para 2020, o número cresceu bastante, né? De 4,77 escriturações a cada 1.000 habitantes para 7,66. Então, apesar dela ter perdido um pouquinho aqui de posição, do 11º para o 14º, é porque, na verdade, o estado de São Paulo inteiro passou a vender bem, né? E ela Jundiaí, cresceu bastante, com 7,66 escriturações. Quer dizer, ela ainda está numa posição muito boa, tá? É o que a gente estava falando lá há pouco sobre preço de imóveis prontos. O ideal para você estudar um preço médio por metro quadrado é fazer uma segmentação bem apropriada entre o que você quer, se você colocar, por exemplo, venda ou locação, tá?
Olhar, por exemplo, um conceito que a gente tem agora na Saber Fazer, que é olhar por safra, ou seja, olhar o anúncio quando ele foi anunciado e entender as variações de preço entre os anúncios. Então, a gente fez aqui uma brincadeira, a gente pegou um imóvel para vender, pegamos diversos períodos, tá? 18, 19, 20, 21, aqui é só uma fotografia, pegamos Jundiaí, olhamos todos os bairros e escolhemos o produto casa de condomínio, tá? Que é um bem desejado. Pegamos 3 dormitórios, ok? E rodamos aqui o sistema, né? Eu vou só pular aqui, porque vocês vão olhar isso na forma tabulada. Então, por exemplo, em 2019, olhando a safra aqui 2019 de anúncios, esse perfil de produto casa de condomínio custava R$ 3.720 um metro quadrado, tá? E um ano antes, 2018, 3.989. Muito bem. Passando isso ao longo dos anos, a gente chega a 2021 com R$ 4.544 um metro quadrado, tá? Então, esse é um preço médio de casa de condomínio. É médio, tá, pessoal? Certamente há valores maiores, há valores menores. Algo que é interessante, que a gente percebeu quando a gente foi olhar a casa de condomínio, é que quem está alugando esse perfil de produto está tendo uma boa rentabilidade. Já há algum tempo, essa rentabilidade passa de 1% ao mês, tá? 1,1, 1,3, 1,1. Então, é um produto rentável para se alugar. Essa é uma notícia interessante. Resumindo, tá, pessoal, mercado de prontos. Jundiaí ela continua nas primeiras colocações, né, em vendas de imóveis de terceiros, né, e essas vendas aumentaram mais de 60% entre 2019 e 2020. Tá? Jundiaí acumulou uma alta de 31% entre 2018 e 2021, olhando 3 anos, para o imóvel mais desejado na cidade, que é a casa de 3 dormitórios em condomínio. Tá? Agora vamos olhar lançamentos, tá, pessoal? Uma paradinha aí com prontos e vamos voltar ao mercado de lançamentos. Aí tem um gráfico, tem algumas coisas novas que quem está assistindo agora vai assistir em primeira mão. O que a gente fez, né? A gente pegou os números de vendas, de lançamentos, de estoque em Jundiaí e a gente dividiu pela população para entender como se comportavam as vendas, como se comportavam os lançamentos e como se comporta o estoque a cada 1.000 habitantes. Eu vou colocar aqui para rodar um vídeo que ele vai mostrar. Olha, em 2011 tinha 8,5, 2012, 13, olha, números acima de 10 unidades a cada 1.000 habitantes. Aí foi caindo, veio a crise jogou lá embaixo o número de lançamentos a cada 1.000 habitantes, e aí ela começou, o empresário começou a lançar mais, né? Chegou em 2021, ele segurou um pouco. É como se ele estivesse esperando a questão macroeconômica, tá? Lembrando que esse 2021 é só o primeiro semestre, tá? É a somatória do primeiro trimestre com o segundo trimestre. Tem muita coisa que foi represada em 2021 que vai ser lançada agora no segundo semestre. Então, esse número, quando vocês olham lá, aquele número lá abaixo, 0,3, vai mudar muito no segundo semestre, tá? Então, esse número vai aumentar. Quando a gente olha vendas, o que a gente percebe? A reação do mercado em Jundiaí, tá? Em vendas, teve um período difícil e em 2021 a coisa decolou, tá? O jundiaiense comprou mesmo, o jundiaiense foi às compras atingindo 5,2 unidades a cada 1.000 habitantes em vendas só de lançamentos, tá, pessoal? Então esse número mostra que 2021 jundiaiense foi às compras, tá? E o que é legal esse outro gráfico aqui, pessoal? É para olhar estoque. Só que para olhar estoque, a gente resolveu fazer o seguinte, olhar todas as regionais do Secov ao longo do tempo. Tá? O Jundiaí vai aparecer aqui, nessa cor azul, que é um pouco mais clara que o azul que está aqui em cima. Então, Jundiaí, vocês podem acompanhar onde eu estou passando o mouse, o que significa? A gente vai olhar agora Jundiaí comparado com diversas outras regionais nessa curva de estoque, ou seja, o que fica no final das contas disponível para compra. É legal olhar estoque porque ele é o resultado final de lançamentos com vendas. Tá? Então, percebam o seguinte, como o Jundiaí vai sair de uma posição de alto estoque para uma posição de baixo estoque. Quer ver? Eu vou botar aqui o gráfico para rodar. Então, o Jundiaí aparece na segunda posição, agora já está em terceira, ela vai baixando a sua posição em estoque, olha, já está lá embaixo o Jundiaí, 1 ponto alguma coisa, ou seja,
1, alguma coisa unidades a cada 1.000 habitantes, e ela termina com 2,76 unidades a cada 1.000 habitantes. Ainda é um estoque baixo, pessoal. É um estoque baixo. Então, as pessoas se perguntam, será que está lançando muito? Vai ficar sobrando? Os números indicam que não. Tá? No geral, Jundiaí não chega nem a 3 unidades de estoque a cada 1.000 habitantes, enquanto que outras regiões, como São José do Rio Preto, Sorocaba, já são mais de 6 unidades a cada 1.000 habitantes. Tá? Vocês veem, então, o Jundiaí ainda permanece com um dos menores estoques em todo o estado de São Paulo. Olhando lançamentos, tá? Aqui é uma quebra por trimestre, tá? E aqui essas variações, ele está só olhando um trimestre com outro. Eu acho que vale a pena, ignorem essa parte aqui, fiquem concentrados só no tamanho aqui das barras. O que a gente percebe? Quando chega o final de 2020, tem um boom, né? No caso aqui são lançamentos, um boom de lançamentos no final de 2020, e quando chega 2021, dá uma segurada, né? Mas que lançamentos são esses? O que está em vermelho é econômico, tá? Ou seja, teve um volume de lançamentos de perfil econômico muito grande na cidade, tá? No final aí, terceiro trimestre de 2020. Aí no quarto trimestre de 2020, a coisa se inverte, o médio padrão volta a ganhar força, tá? Ainda com lançamentos econômicos aqui em vermelho, mas dá uma inversão. Então, o que é legal, olhando aí esses últimos trimestres? A gente tem produto para todos os bolsos, tanto o econômico como o médio e alto padrão. Tivemos lançamentos dos 2 perfis. Tá? Aqui a VGV, enfim, também reflete essas variações, né, essas participações tanto do econômico como do médio e alto padrão. Olhando só as unidades vendidas, a gente vê que a maior participação é vertical, mas aqui é por falta de produto horizontal, é por falta de possibilidade de se desenvolver mais produtos horizontais, tá? Não é porque o pessoal não quer comprar, é por falta de, é isso, tá? E não é à toa que o produto pronto horizontal cresceu tanto em preço na cidade. Você tem uma ideia? A gente tem aí, teve durante a pandemia loteamentos, né? Ou seja, um produto que vai gerar uma casa, né? Vai gerar algo horizontal, teve subidas de preço durante a pandemia da ordem de 25% a 30% em pouco mais de um ano. Unidades vendidas, tá? Também aí um equilíbrio entre econômico e médio e alto padrão. Isso mostra o seguinte, que Jundiaí, tanto o perfil mais econômico como o médio e alto padrão, ambos saíram para comprar. Então, aquilo que foi lançado, e é legal olhar aqui o segundo trimestre de 2021, olha só, pessoal, fazia tempo que eu não via algo tão equilibrado em vendas, ou seja, venda é um número contundente, aquilo que o pessoal realmente quis, tá? Então, olha que número equilibrado no segundo trimestre de 2021 entre médio e alto padrão, que está em cinza, e o econômico, né, que está em vermelho. Então, um excelente equilíbrio, tá? Aqui em VGV, seguindo, tá? E aqui a gente olha essa quebra de oferta lançada e oferta final, e o que é legal? De novo, né? A gente, quando olha a oferta final, que é o que lançou, o que já tinha, o que lançou e o que vendeu, né? Então, você pega o que já havia no passado, acrescenta o que lançou e, tirando o que vendeu, você vai ter a oferta final, né? A conta realmente final de tudo isso. O que a gente percebe? Uma boa distribuição da oferta final em Jundiaí. Então, 40% é perfil econômico, 32% é o standard. O standard é aquele produto de 230 a 400 mil, o médio é 400 a 700, está bem distribuído, tá? Vamos seguir preços, olha, a gente viu lá nas médias, 4 mil alguma coisa. Então, é uma cidade, Jundiaí é uma cidade aí que no econômico está perto de 5 mil, né? O standard de 4.400. Assim, os números estão subindo, tá? Isso aqui é número de primeiro semestre, o segundo semestre já vai apontar aumento nesses valores. Jundiaí é uma cidade aí no segundo semestre cujos produtos standard já passam de 5 mil reais, tá? A gente encontra aí vários lançamentos de 5.300, 5.600, 5.700 reais, os mais recentes, tá? Bem, Jundiaí continua bem, né? Nossa conclusão aí sobre lançamentos. Jundiaí vende bem, continua com um dos menores estoques, mesmo a gente tendo aumentado a oferta. Então, isso é um bom sinal, ou seja, a Jundiaí está absorvendo a maior oferta que foi colocada no mercado.
Bem, um pouco mais de informações de conclusão. Jundiaí lançou unidades para diversas faixas de renda, como a gente viu, com boa performance no geral. Tivemos alguns sustos. Quando a gente faz um estudo assim, mais individual, a gente viu alguns sustos, mas no geral o resultado foi bom. Há um gap de oportunidade para médio e alto padrão, especialmente em casa, como a gente percebeu naquela variação entre a demanda muito alta e a oferta baixa. Então, quem conseguir, né, a proeza de produzir imóvel horizontal para médio e alto padrão, vai se dar bem. Como é a oferta e home office híbrido, aumentou a amplitude geográfica tanto na oferta como na demanda. Então, o home office híbrido, isso é uma coisa interessante, fez com que as pessoas escolhessem imóveis de uma forma mais ampla, ou seja, ela olha não só diversos bairros, mas diversas cidades. Tá? Então, tanto a oferta agora ela tem que ser analisada de uma forma ampla. Então, quem está lançando aí algum produto, não adianta só olhar o bairro, tem que olhar a cidade e tem que olhar outras cidades. E quem está procurando também está fazendo da mesma forma. Tá? Então, resumo, né? Ainda que tenham esses números que nos ajudam, é sempre importante você ter um estudo de inteligência de mercado bem específico, bem detalhado, antes de você iniciar o seu projeto, e eu sei que eu sou suspeito para falar isso. Conclusão, Jundiaí vai bem, né? Muito obrigado. O jogo imobiliário, contudo, vem ganhando complexidade, a gente percebe isso, o volume de vendas está bom, mas já houve uma certa desaceleração nesse segundo semestre. Tá? Nada que gere um problema, né? Ainda é crescimento, mas não tão acelerado como a gente percebeu em 2020. Tá? Então, continuem aí atentos, estudem bem antes de lançar empreendimentos. E eu queria encerrar, pessoal, aproveitando a tecnologia, né? Eu não estou em Jundiaí, estou em Foz do Iguaçu, em viagem, e fiz questão de compartilhar com vocês uma coisa que é maravilhoso, né, da nossa natureza, no nosso país, as cataratas do Iguaçu. Estive essa imagem é um vídeo de hoje de manhã, né? E serve de inspiração, né? A natureza é tão abundante que essa abundância, que essa pujança toda, né, da mãe natureza possa estar conosco no nosso setor imobiliário, né? Então, essa aqui é a vazão agora das cataratas do Iguaçu, num vídeo feito hoje. Olha que lindo, né? Que seja assim o nosso setor, tá? Alguns vídeos depois para vocês olharem com calma, e os nossos dados de contato estão aqui, tá? Novamente, muito obrigado aí por essa oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Aberto a perguntas. Pois é. Boa tarde, pessoal, novamente. Nós temos algumas perguntas aqui, Eli. Deixa eu pegar aqui no chat. Primeiro, parabéns pela palestra, pelos esclarecimentos. Ariovaldo Turra, qual a margem de erro, sabendo que o cliente procura vários anúncios do mesmo imóvel e existe anúncios do mesmo imóvel em 10 imobiliárias? Boa pergunta. Alguma margem de erro nesse estudo aí? Eu posso até perguntar para o DataZap se ele trabalhou lá com a margem padrão, lá 5%, né? Eu posso pegar essa informação técnica com eles, né? Mas é algo que sim acontece, né? O anúncio ser reproduzido várias vezes e o que é pior, né? Muitas vezes, em alguns locais, o anúncio ele se mantém num preço mais baixo, né? Muitas vezes a pessoa vendeu e acaba nem tirando o anúncio, tá? Isso explica parte da gente encontrar aquelas médias de preço relativamente baixas, né? A pessoa vende e continua deixando lá, né? Ou às vezes algumas imobiliárias têm também esse hábito de deixar alguns anúncios com preço mais baixo para atrair cliente. Então, essa pergunta é muito pertinente. Então, isso reforça ainda mais a necessidade de você usar ferramentas de precificação, de cálculo, um pouco mais detalhadas, né? Ou seja, a gente olha um imóvel, faz a retirada dos chamados outliers, né, que são aqueles que estão fora da curva. Então, assim, é importante olhar esses preços médios, e a gente passou rápido neles exatamente por isso, porque algumas vezes eles não representam a realidade dos imóveis que estão efetivamente à venda. Então, é uma pergunta muito boa. Eli, a Bruna Zanella, ela pergunta, vão mostrar esses dados sobre imóveis comerciais? Ela sente um pouco de falta aqui de abordar também imóveis comerciais. Aí fica uma sugestão para uma próxima exposição, né?
Excelente, excelente. E o imóvel comercial ele tem, né, toda uma preocupação com relação à vacância, né? Como é que está sendo a recuperação de imóvel comercial? Isso varia tremendamente entre cidades, varia pelo fato de ou ser sala ou ser loja, né? Então, realmente uma sugestão muito boa e fica aí, de repente, aí para o final do ano, a gente fazer algum estudo, alguma coisa para imóveis comerciais. Então, excelente sugestão. O Marcelo Puntel, ele pergunta, qual a sua opinião para condomínios de lotes de alto padrão, lançamento? Bem, eu conheço o Marcelo, né? Eu tenho essa especialização em lotes de alto padrão. A gente viu aqui em Jundiaí, olha, recentemente, informação bastante nova, né? Conseguimos atingir o patamar de R$ 2.000 o metro quadrado em um lote de tamanho médio, como um lote de 300 metros. Então, assim, eu acho que esse é um patamar que eu nunca tinha visto, né? Atingimos esse ano, num loteamento de alto padrão em região central de Jundiaí, R$ 2.000 o metro quadrado, né? A gente lembra lá atrás, 2014, imóveis de alto padrão, lotes de alto padrão que estavam na casa de 700 e poucos reais o metro. Então, esse realmente foi um dos produtos que mais encareceram. Há que se tomar um cuidado, né? Porque a gente percebe hoje, por exemplo, enquanto o Jundiaí está aumentando muito os preços nos lotes, a gente vê cidades se aproveitando disso, por exemplo, em Itupeva. Tá? Itupeva tem vendido mais porque o preço de lotes lá é mais barato e loteamento por loteamento eles estão relativamente próximos, né? Então, há que se ter uma certa atenção quando for lançar loteamento de alto padrão daqui para frente, tá? Eu acho que o pessoal já está satisfeito aqui, eu não estou vendo mais perguntas. Você quer fazer algum comentário, alguma coisa que faltou mencionar, que você está se lembrando agora? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma nova passada desse estudo no final do ano, né, quando tivermos os números do segundo semestre. Pessoal, acho que ele travou lá na internet. E está soltando agora no segundo. Então, vai ser bem interessante ter esse estudo, né, com o segundo semestre acrescido, além de sugestões como, por exemplo, de produtos comerciais. Ok. Agradecemos novamente a participação de todos, e em especial da diretoria da Proemp, reeleita para o próximo biênio, e do nosso palestrante Eli Gonçalves. Quero lembrar a todos que a gravação desta live estará disponível no canal do Secov São Paulo, no YouTube, a partir de 4 de novembro. E a apresentação do Eli será publicada no portal Secov, www.secov.com.br, e no site da Proemp, a partir do dia 5 de novembro. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela participação de todos. Desejamos a todos boa noite e saúde. Obrigado a todos.